você que está aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro semanal aqui, onde a gente sempre traz pessoas inspiradoras que vêm mostrar para vocês o quanto é possível nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da vida. E hoje a gente está com um casal aqui fantástico. Hoje temos aqui, podemos assim dizer, não mostra ainda eles ainda, nós temos aqui hoje convidados internacionais aqui, né? A gente queria que o Henrique viesse aqui fazer a tradução, mas ele não quis, assim. Agora que ele está promovido quase como presidente, tô brincando, Henrique, tô brincando. Mas hoje a gente vai aqui trazer esse casal que tem um testemunho e um depoimento muito bacana, tá bom? Eles trabalham num aplicativo que no mundo é um dos mais baixados, ok? Teve uma época aqui no Brasil, que eu não vou contar qual que é, eles vão contar melhor, que eles entraram no top 1, né, de mais baixados aqui no Brasil. Você deve estar perguntando, o que é? Qual empresa que é? Daqui a pouquinho você vai saber, eles vão contar um pouquinho. Mas hoje eu tô aqui recebendo com muita alegria a nossa querida Stephanie e o... Josh! Falei certo agora? Falou certinho, Júnior, tudo bem? Bem-vindos, que bom ter vocês aqui, obrigado. Que alegria tê-los aqui, né? Ele fala inglês, a Stephanie vai traduzir um pouquinho, né, da fala dele, eu tenho certeza que vai ser um programa muito bacana. Preste muita atenção que hoje vocês vão ver só que como os caminhos eles se trilham e como as coisas vão sendo construídas. Mas você é brasileira, né? Sou brasileira. De São Paulo ou não? Nasci na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista? No Hospital Santa Catarina, não? No Promatre. Ah, no Promatre. E aí, de onde você veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história, porque daqui a pouco a gente vai chegar nele ali. A gente sabe que ele é dos Estados Unidos, mas como é que foi um pouco essa sua trajetória até chegar aqui? Você já gostava de mexer com o aplicativo? Essa sempre foi o seu caminho ou não? Primeiro, uma honra a gente estar aqui, Júnior. Obrigada mesmo pelo convite. Na verdade, foi uma trajetória bem peculiar e diferente. Eu sou formada em Ciências Biológicas. Tudo a ver com o que você faz. Tudo a ver com o que eu faço. E eu fiz MBA na área também. Legal. E eu, enfim, sou daqui de São Paulo, minha família de imigrantes, meu pai era egípcio, mas a família dele veio de Israel. É mesmo? Se converteram, que legal. A família, enfim, viraram ortodoxos e aí eles tiveram que caminhar até o Egito. Sim. E lá meu pai nasceu e veio pra cá com 35 anos. Caramba! Na verdade, ele foi gestor da Coca-Cola no Oriente Médio e ele veio abrir a fábrica de São José do Rio Preto aqui no Brasil. Olha só! E ele veio até o Brasil, conheceu a realidade do Brasil, ele viu, Sim. Nossa, aqui não tem briga ou perseguição religiosa. Sim. Largou tudo e abriu uma fábrica aqui no Brasil. E seu pai vivenciou bastante a questão da briga religiosa? Ele vivenciou lá nesse bem. Conflito, é mesmo? Ele e a família dele. Principalmente depois que eles se mudaram no Egito também. Uhum. Cristãos morando no Egito não era uma situação muito fácil. Sim. Tanto que nenhum irmão ficou lá. Meu pai veio para o Brasil, 2 irmãos para os Estados Unidos, 2 para o Canadá e 1 para Londres. E é engraçado porque eu já tive a oportunidade na Terra Santa. Em Belém, por exemplo, não pode entrar muçulmano. É muçulmano que não pode entrar, não é? Se eu não me engano, sim. Né? Que você tem que passar por uma barreira, aí troca de motorista para você entrar. É bem intolerância mesmo lá, sim. Né? É uma realidade que a gente vai comentar um pouquinho, mas até na Indonésia, que é um país perseguido, é o maior país muçulmano do mundo, onde a gente teve a oportunidade de fazer missão, eu não tenho a liberdade de ir para uma livraria e comprar uma Bíblia. Sim. Né? Você tem sessões maravilhosas do Corão, assim, portais dourados, livros maravilhosos, mas para achar uma Bíblia lá é muito complicado. Quando a gente foi visitar a Cúpula Dourada lá, e aí o guia falou assim, ó, não vão com Bíblia, não vão com crucifixo, que se vocês forem, é problema. Sim. Ou seja, tem essa perseguição, né, essa rixa. Existe, Júnior, e quando a gente sai do Brasil, a gente consegue perceber. Exato. Então aqui, a gente não tem muitas vezes ideia, a gente não valoriza quão abençoados nós somos de podermos cultuar a Deus, de podermos ir à igreja, de podermos orar tranquilamente, enfim. Aí seu pai trouxe a Coca-Cola pra cá. Meu pai trouxe a Coca-Cola aqui, minha mãe veio de uma família bem estilo São Paulo mesmo, então italianos com espanhóis, portugueses e com uma indígena de Goiânia, essa é basicamente o background dela, se conheceram, se casaram, nasci, enfim, me graduei em Ciências Biológicas, comecei a minha carreira em bancos, com risco socioambiental, lá no Banco Real. Foi o meu primeiro Banco Real. Na Paulista? Na Paulista. Eu trabalhava do lado, porque você sabe que o meu sonho era, quando eu era novo, era trabalhar no Banco Francês, que era do lado do Banco Real. Sim. Você lembra dessa época? Eu trabalhei lá quando eu tinha 14 anos, faz tempo, ó. E foi lá minha primeira oportunidade, foi 2007, 2008. Foi um pouco antes daquela fusão com o Santander. Foi um pouquinho antes. Bem antes, 10 anos. 10 anos antes. Sim. E
enfim, o que eu vejo que é muito engraçado é que tudo que a gente passa na nossa vida é uma trajetória mesmo, que Deus está nos preparando para onde é o nosso propósito no final, né? Então, assim, não pensava naquela época em trabalhar com aplicativo, o smartphone ainda estava começando, enfim, não existia. Hoje, cada um de nós abre em média 50 aplicativos por dia. Caramba. A gente passa 5 horas e meia por dia no celular, então era uma outra realidade. Mas eu fui para o mundo secular, então eu trabalhei com marketing desde então. Eu comecei com marketing e comunicação corporativa e eu fui para marketing de produto. Trabalhei 4 anos na Unilever, na JBS. Legal. Fiz esse tempo na Indonésia, voltei, continuei trabalhando com marcas seculares e aí eu fui para o mundo dos aplicativos durante a pandemia. Entendi. E aí que eu comecei a aprender, mas eu buscava assim, eu orava, eu falava, Deus, eu tô falando com milhões de pessoas todos os meses sobre produtos, sobre coisas que a gente consome no dia a dia, mas eu não tô falando do Senhor, eu não tô falando de Jesus, eu não tô falando da salvação. A religião veio algo muito forte da sua família, né? A questão da cultura do pai, da mãe. Você teve algum momento rebelde, assim? Ou não? Esse momento foi sem interrupções? Júnior, por incrível que pareça, eu nasci em um lar católico, eu fui batizada, né? Mas a nossa cultura não era tão forte em casa. Então, a gente ia talvez só para a igreja na Páscoa e no Natal. Só. E eu tive um testemunho de milagre, na verdade. Então, após a minha faculdade, eu fui acometida por 5 tumores. Eram tumores malignos. E os médicos me deram 6 meses de vida. Caramba. E nessa época eu tinha acabado de me formar na Unicamp. Eu era uma das mais defensoras de quem fala que Deus existe, na verdade, é porque não conhece a ciência, não tem o entendimento do que governa o mundo e por falta dessas respostas a pessoa recorre a Deus, imagina que alguém morrendo na cruz por uma pessoa pode fazer algo. Você tinha metástase, então? Sim. Inclusive, isso é algo que a gente não tinha ainda aberto para ti, mas nos Estados Unidos, no ano passado, foi gravado um filme sobre o meu testemunho. Glória a Deus, a minha história. Sim. Josh já tá entendendo, né, amor? Eu entendi. Fala muito de você, eu entendi. Um pouquinho já entende. E a gente... Poderoso, graças a Deus. E gravaram um filme com a minha história. Na verdade, a história de 2 pessoas. A minha e de um muçulmano que era do Hezbollah e ele decapitava quem não era muçulmano. E ele teve uma visão, ele teve um encontro com Jesus. Caramba. Então, esse filme fala sobre a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Então, o nome é Show Me Your Glory. E é um filme grande que vai pros tapetes vermelhos aí no ano que vem. Graças a Deus. Então vai ser lançado ainda. Vai ser lançado ainda. Olha aí, pessoal, aqui, ó. Nós somos em primeira mão, hein? E é verdade. Somos primeira mão. Que legal, que legal. Mas já tem data pra chegar no Brasil já ou não? Ainda não, mas vai estar em mais de 13 mil. Quantas salas? How many rooms in America? How many movie theaters? 1,200. 12 mil salas de cinema nos Estados Unidos. Caramba, graças a Deus. E ele nasceu onde? Que lugar dos Estados Unidos? Where were you born? Fort Christian County, Kentucky, Fort Campbell and Arm Base. No Condado Cristão, Kentucky. Jesus! O nome da cidade é esse. Even before, my family wasn't Christian growing up. Mesmo antes disso, ele nasceu numa família bem God disfuncional. God has a plan. Deus já tinha um plano. I'm born in a town called Christian County. Então, até mesmo o lugar onde ele nasceu, que é o Condado Cristão. Yeah. Entendi. É o nome da cidade mesmo? É o nome da cidade mesmo. Fica em que estado? County. Kentucky. Yeah. All my family's military. My grandparents. A família dele veio toda de bases militares, então eles moravam um pouco de tempo em cada lugar. And now we serve in the Army of the Lord. E agora ele está no exército de Deus. Que legal. E os seus pais, seu pai era militar, então, né? Era um pai rígido ou não? Was he strict? Strong, aggressive. Agressivo, forte. But no Jesus. Mas não conhecia Jesus. But he died Jesus. and gave his life to Jesus before. Mas we won his heart. Ele conheceu o Senhor Jesus antes de morrer, então... A gente vê nos filmes, né? Porque existem muitos filmes evangélicos americanos, né? E a gente vê aqueles movimentos em igrejas, faculdades, né? É só em filme mesmo ou isso existe bastante nos Estados Unidos? So, we see in the Christian movies in America, those revivals, those events that happen in churches or in colleges. Is this just a movie thing or this is real? So, having lived in Brazil for a while,
Eu tenho morado aqui no I Brasil. want to por um tempo. honor what's happening in Brazil. E eu gostaria muito de honrar o que tem I'm acontecido no humbled. Brasil. Isso me deixa muito I'm not a humilde. visitor. I've lived here. Né? Eu não sou um visitante, eu Seeing morei aqui. thousands of people with pilgrimages down the road on Aparecida. E vendo dezenas de milhares de pessoas caminhando em peregrinação até Working Aparecida. with Catholics, working with Protestants. E trabalhando tanto com católicos como So protestantes. the language of Portuguese is a love language. E o idioma português é o Sorry. idioma do amor. So I have to look through a lens now, a different lens. Então eu vejo com diferentes My lentes hoje. eyes of faith have been opened up E os meus olhos da fé se to the abriram power that's in Brazil. para o poder que está no Brasil. And knowing that, E sabendo disso, revival is happening in America. o avivamento está sim There's an acontecendo nos Estados awakening happening Unidos. now. As pessoas estão A acordando fresh para Deus revival. agora. Algo fresco. I was in the town, there's Asbury. this Asbury revival, which is in Kentucky O University. último avivamento, que foi numa faculdade lá nos Estados Unidos, em Kentucky, chamado Asbury, ele esteve lá. Ele participou desse Você avivamento. participou disso? Participou. He just made it so I was there. I was in town. Ele, né, Deus fez de uma forma, organizou tudo, orquestrou de uma forma que ele estava lá no período que aconteceu, então ele foi lá na universidade e participou também. But the marches that we see in Brazil, I've seen nothing like that yet. Mas a gente não vê nada como o amor do brasileiro So por Deus. I'm compelled by the Holy Spirit to honor you. Então eu sinto do Espírito Santo honor what de Brazil honrar is doing. vocês e o que o Brasil tem feito. Yeah, it's powerful. É algo But poderoso. America's watching now. Mas os They're americanos paying estão attention to vendo. Brazil. Eles estão prestando atenção Seeing no the Brasil, millions of people march through the street. vendo milhões de pessoas marchando nas ruas. And we broadcast anything and everything I see. E tudo que a gente vê, a gente grava e... Ele já se sente um brasileiro? Do you feel already a Brazilian? Yeah, I love this. And the Ele é mais language is brasileiro que eu, difficult. Júnior. I'm more Brazilian than her. Ele é mais brasileiro She's que more eu. the American. La, Eu sou la, mais de la. regra, quase mais I'm like, americano, Grace, mais Grace, brasileiro. Grace. E como é que vocês se conheceram? How did we meet? God, a miracle. Foi um milagre. She is my gift from heaven. Eu fui um presente. Glória a Deus. I love you, amor. In my country, we struggle with violence. Que no país deles, eles passam por um período muito complicado com relação à violência. We're like a modern day Rome. É como se fosse uma Roma dos dias atuais. Sports are competitive, the military, Os our esportes culture. são muito competitivos, o militar. That takes a toll on our society. E isso faz com que a sociedade sofra. So we did a march called Silence the Violence. Então eles fizeram uma marcha chamada Silenciando a Violência. One of my testimonies is I was a victim of a violent crime. It Né? brought me to Um dos Jesus. testemunhos dele é que ele foi vítima de um crime During a violento. brutal car robbery. Foram roubar o carro dele, ele tinha uma Mercedes, nine. ele foi esfaqueado e nesse momento ele veio para Jesus. So we campaign against violence. Então, Testimony, right? um dos testemunhos dele é sempre contra a violência. So we did a 300-mile police escorts. Mas ele ficou em estado grave? Com... Were you in severe state or almost severe? You Oh, bled a severe. bunch? Yeah, 3 times that I had to drive. It was a miracle of God saving me. Foi um milagre ele ter sido salvo. I had a Mercedes that was trying to like a carjacking. Ele sangrou bastante até ele chegar no I remember hospital. praying to the hospital 100 miles an hour. E ele lembra Lord, que save me, ele Lord, teve save que me. dirigir até o hospital e ele lembra que naquele momento Blood ele all estava orando, ele estava declarando: Deus, por favor, me ajuda, me salva. Sim. That was just yes. A minha esposa passou uma situação delicada, né? Foi aniversário dela semana passada Uau. e a gente agradeceu muito a Deus, né? Porque imagina, ela estava em casa, estourou uma artéria dela e ela perdeu mais de 1,5 litro de sangue até chegar ao hospital. Quando isso, Júlio? Faz uns 3 meses que isso Meu aconteceu. Senhor, glória a Deus pela vida dela, pelo What'd milagre. you say? His wife, it was her birthday last week, and they celebrated, they rejoiced her birthday, Yeah. as 3 months ago, one of her arteries blew, and she lost so much blood, Oh. and it was a miracle that she came even to the hospital. Amen. Glória a Deus. Sim. God has favor for his. Aí ele chegou no hospital e deu tudo certo. Then you went to the hospital, Yeah. everything worked well. So I mean that's kind of like a long testimony, but God healed me, stitched me all up, and I was okay. Sim, encurtando um pouco o testemunho, né? Ele passou, enfim, eles fecharam os ferimentos, ele se recuperou. So that became part of my having an encounter with real Satan, real evil, E quando você tem um encontro face a face com o mal, forces you to shift your faith. isso te força a mudar a sua fé. That the devil does come to kill, steal. Porque o diabo To vem destroy. para roubar, matar e destruir. So, but God used it for His glory.
mas Deus usa a sua glória. So we do these marches Então essas marchas coming against violence, and Jesus cures that. contra a violência, Jesus cura de So fato. after a 300-mile march with police escorts, Então ele fez essa marcha, esse evento grande nos Estados Unidos. like 8 cop cars, Ele liderou essa marcha por 300 Different- milhas em different police cars in 3 different counties, 3 estados, 2 states, 2 estados diferentes Multiple e counties. 8 carros policiais em escolta. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui que é importante. He's gonna ask something eu sou between us. eu sou psicanalista, né? He's a psychoanalyst too. E já atendi muita gente em fase terminal ou de doenças graves, And né? he spoke with several people in the end of their days or severe diseases. Amen. E quando a pessoa ela passa por uma situação de risco entre vida, And e when morte, someone passes through a life and death né? experience, Que foi o seu caso which e o seu were caso both of your também, guys' cases, parece que vira uma chavinha it seems that there's a key that e que as unlocks, as coisas que são importantes deixam de ser and the things that were important before, they are not e anymore. aquilo que muitas Amen. vezes a gente não dá importância. And what so Look at many that. things that I are never looked at important. us like, that's crazy. I didn't even, eu nunca nem percebi que na verdade nós dois passamos por essa experiência. Sim, porque veja, Prophetic. Ético. porque veja, vocês dois passaram por uma situação de vida e See, you morte, both passed né? through a life and death situation. E cada um estava tocando a sua And each vida one de uma was having their own forma, lives and running it e de in their own repente way. muita coisa perdeu And o out of the valor blue, so many things lost the value. Yeah. e outras coisas vieram com Wow. grande And valor. other things came with Well- great value. Como é que você vê isso, né? Sim. Vocês agora acho que caiu uma How do you ficha guys agora de ver see? vocês dois. E é legal, Just porque now we daqui a don't realize pouco it together. nós vamos falar desse encontro, casamento de Because vocês, then né? we're gonna talk soon about your guys' encounter Então- marriage. Então a gente, então a gente percebe que vocês vieram ressuscitaram com uma nova vida e Both com novos resurrected with a valores. new life and new values. E que vocês enxergam a vida de uma forma diferente hoje. And then you now see life in a different way. Yeah. Você concorda comigo? Como é que você acha? O que você acha? Porque vai ser um filme agora, Because now né? we have E- even movies, né? so E para nós é uma alegria grande a gente ter um brasileiro, for us to né? have Brazil Contar a sua história, telling the story né? E mostrar os verdadeiros valores que estão dentro de você and hoje. show the true values that are inside of you today. Como é que você vê isso hoje, Stephanie? Eu vejo, primeiro, como a misericórdia de Jesus é tremenda. Porque eu era a pessoa que crucificava ele todos os dias. Sim. E o amor dele foi o seguinte: depois de eu ter renascido, como um bebê, eu tive que caminhar e reaprender tudo de novo. Sim. Então, quantos erros que eu não cometi, quantas falhas que eu tenho até hoje, eu coloco nas mãos dele, né? E o foco antes na minha vida era eu. E agora o meu foco é o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Então eu priorizo você como meu irmão, meu marido, eu priorizo meus filhos, eu priorizo todo o restante. E nisso a gente vê o amor de Deus se manifestando. E a gente vê o quanto que ele cuida da gente quando a gente cuida dos pequeninos dele, né? A gente acaba dedicando muito do nosso tempo hoje, que antes de uma experiência de vida ou morte, talvez a gente fosse viajar muito mais ou curtir muito mais a vida, digamos assim. E hoje a gente dedica para obra. A gente faz obra na Cracolândia, a gente vai em igrejas, e isso traz pra gente uma alegria, uma satisfação que para muitas outras pessoas pode parecer uma loucura, uma troca de prioridades, mas quando a gente vê que, na verdade, as prioridades dos céus são as prioridades reais hoje, eu consigo ver a obra de Deus, as mãos de Deus, de uma forma muito mais palpável do que eu vi a ciência lá atrás. Se é possível eu parafrasear Mas desse você jeito. sabe que assim, né? Eu como psicanalista, a gente ouve muito dizendo que a fé, ela se separa da ciência. Pelo contrário. Quanto mais eu me aprofundo na ciência, eu vejo o quanto Deus existe. Closer he gets to science, he sees how Né? God exists. Né? Gosto muito do padre Gabriele Amorth. Sim, Né? fantástico. Se a gente pegar os livros do padre, a gente via que o quanto se era questionado, né, a ciência com a fé, e ele conseguiu fazer essa união de mostrar que cada um tem o seu lado, mas elas se unem, né?
E aí você vê você passar numa situação dessa de risco de vida, e aí você começa a fazer um trabalho contra a violência, e aí de repente a vida te mostra que não é só nos Estados Unidos e faz você casar com uma brasileira. You pass through this life or that situation, and that life makes you pass through this, and then you not only leave America, but you get married with a Brazilian. The best. Amém, o melhor. She was my gift at the end Ela foi o meu presente of my greatest work to the Lord. ao final do meu maior trabalho para Deus. Towards the end, I had a couple prophetic words that I was going to receive a wife soon. Ao final dessa marcha, eu estava começando a receber algumas palavras proféticas de que eu receberia uma esposa em breve. And that I should even look for rainbows when I meet her. E que quando eu a conhecesse, arco-íris iam aparecer. The last day of my march, I had double rainbows so clear in the sky with no rain. No último dia da minha marcha, apareceu um arco-íris duplo, sem chuva nenhuma. And she showed up and we went to the hotel room with my disciples, Né? Ele estava com a equipe dele, eles foram no brothers hotel and sisters. onde eles And iam this ficar no cross, dia. it was beautifully made. It had Aramaic, Hebrew, Latin on it. It was a gift for a maker, a wonderful saint down there. E ele tinha uma cruz fantástica, com inscrições em aramaico, em grego, em I hebreu. couldn't just leave it in the street. We were done, but I hadn't given it away yet. E ele ia dar para uma pessoa, um santo daquela cidade, fazendo coisas So the Holy incríveis, né? Uma Spirit, and pessoa- Facebook, those were the good old days, like big numbers. E naquela época era a época de ouro do Facebook, onde os números The Hol- explodiam nas The Holy lives e tudo mais. Spirit led me to messages, an external messaging box where I met her. I got a message for encouragement from her. E aí o Espírito Santo guiou ele para a mensagem de fora, né? Aquela caixa externa de mensagens, e tinha uma mensagem minha. And it was, and the Holy Spirit's like, contact. I went to her page and I saw conservative. I saw a gem. I saw a ruby. Ele foi para minha página e ele viu She was uma pessoa singing. muito conservadora, um rubi, estava cantando para She Deus, was hidden. escondida. And you could tell that she was reserved. I love that. Holy Spirit loved that. Então vocês se conheceram através do Facebook. Do Facebook. Mas eu conheci a minha esposa também, foi em outro lugar. What? You met on Facebook? Não, foi no Tinder. Tinder. There's hope yet. Ainda tem esperança no God can Tinder do anything também. through anything. Que Deus pode usar. Mas você sabe que quando eu tinha algumas amigas que estavam solteiras e elas falaram assim, no Tinder todo mundo só quer zoar. E aí eu montei um perfil para elas de uma forma melhor, né? E elas arrumaram namorados e tal, né? E aí um amigo, um assistente meu falou pra mim assim, mas por que você não entra no Tinder também? Aí, não, uma amiga minha falou, ele falou, não, você não vai entrar, meu Deus do céu, imagina falar, né, psicanalista dos famosos do Tinder, vai pegar mal. E eu entrei lá, eu fiquei 24 horas, lá eu conheci a pessoa que eu namorei, noivei e casei. 24 hours there in Tinder, he met the person that he would date and marry, Amen. engage and marry. And he's saying that he started actually doing profiles for his friends, because they're saying, but just people on Tinder. To make it better. So he made better profiles Well, yeah. for them, and it was working. They were Wow. meeting people that were dating and engaging and so on. So he made one. Yeah. And then you have wisdom. You see things most people don't see. E aí você tem sabedoria, né, Júnior? Você vê muitas Sim. coisas que as pessoas normalmente não veem, né? Porque isso é uma coisa que é importante, né? As pessoas boas e más, elas estão em todos os lugares. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook. A grande questão é da gente saber ter o olhar para escolher. E você teve esse olhar, né? E vocês se encontraram, né? Através do Facebook. Mas eu quero saber como é que foi a primeira vez que vocês se viram pessoalmente. Onde foi? Então, eu vou contar essa parte do meu testemunho, Tá. porque eles se unem, mas eu vou ser bem breve, Júnior. Tá. Eu tinha acabado de participar de um congresso sobre batalha espiritual, Uhum. e Deus tinha colocado no meu No coração Brasil, não? que lá na Indonésia, Na Indonésia. de um pastor da Malásia. Tá. E aí ele tinha, eu tinha sentido assim de Deus que depois desse congresso eu ia ter uma resposta, um presente. Uhum. E eu tinha tido já 3 sonhos, e eu gravei os sonhos, eu gravei com nota de voz, que aí aparece a data, enfim, Uhum. no telefone. Eu falei, só pra eu não esquecer e pra eu lembrar do que esse sonho foi. Então eu tinha gravado um vídeo falando sobre a pessoa me escrever cartas, Uhum. né, diferente do mundo hoje em dia que se conecta digitalmente. Sim. Um pouco da aparência, que ia ser uma pessoa assim com barba, meio estilo Moisés, assim, fashion. E o terceiro, a primeira mensagem que a pessoa ia me enviar, e que ia falar. E... Lembrei de um livro agora chamado... Já leu esse livro, Glorioso Encontro? Não.
Leia. Me passa a recomendação depois, Júnior. Te mando, é um americano que ele é um depoimento que ele queria casar. E tanto ele quanto a mulher dele hoje, e eles fizeram eles escreveram detalhadamente como seria a pessoa e só aceitariam se fosse. E aí eles se encontraram, e aí quando pegaram essa lista era igual. É um livro muito antigo, muito famoso. Depois eu te passo como recomendação desse livro. Amém. E aí você... E aí eu fui nesse congresso, eu fui o braço direito desse pastor, ajudei ele a fazer todo esse conteúdo. E no final ele estava orando pelas pessoas e Deus estava usando ele para a palavra profética. E aí no final ele olhou para mim, ele orou e ele falou assim: Deus vai te usar para moldar e liderar intercessores no topo dos montes, nos continentes e tudo mais. E já estava acontecendo algumas coisas no meio digital, eu já sabia disso. Então não era o novo que Deus estava falando. E aí ele terminou de orar por mim e eu continuei segurando a mão dele. Ele falou amém. Aí eu olhei para ele e falei, não, papai tem mais coisa para mim. eu quero mais. Eu quero mais. E aí ele falou assim, você já é casado? Eu falei, não. E ele falou, então muito em breve você vai se casar, você não precisa buscar ele está te procurando e ele está à sua esquina. Olha aí, você que tá solteiro aí, gente, histórias que pode aí motivar você, mas continua. Júnior, hein? Conheço ele depois de 2 meses. Olha. Eu enviei aquela mensagem pra ele, a mensagem que ele me respondeu foram exatamente as mesmas palavras que eu tinha gravado no áudio. Mentira. Verdade. E Deus trabalha comigo com senso de humor, porque ele conhece cada filho. Eu abro a página dele, tem esse logo aqui, né, da camiseta dele, e escrito embaixo, esse guerreiro de Deus está à sua esquina. We got glory videos too. Did you tell him about the cross? Ainda não. The first call? E aí a gente se conheceu e a ordem completamente inversa da lógica do mundo hoje em dia. Então não foi assim, se apaixonaram, paixão, aquele fogo no olho e tal, darará. Foi algo extremamente racional, de acordo com o que a gente tinha recebido. Então, a gente se conversa. Depois de 3 dias, ele olha pra mim e fala, eu tenho algo diferente pra falar pra ti. Eu falei, não, eu já sei o que é. Não, segura, não conta não. Não conta agora. Eu sei que você tá curioso, mas a gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e eles vão contar pra gente. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Você tá curioso? Se você tá, imagina eu. Tentei tirar aqui um pouco aqui nos bastidores, mas não quiseram me contar, não. Mas e aí, Stephanie? Continua. E ele falou assim pra mim, você vai ser minha esposa. Oi? 3º dia. Desse jeito assim? Sim, desse jeito. Bring me up to speed. You're gonna be my wife. That's what he said to me. First of all, when I called her, the Holy Spirit said, call her, I had the cross in the bed. No primeiro dia que a gente se falou, ele tava deitado assim na cama com a cruz dele, grande the assim. The only way you're ever going to get a woman to say yes, you better make sure you're close to Jesus. Então, se você quer conseguir uma esposa séria, você tem que estar próximo de Jesus. 3-day proposal. Isso foi uma proposta de 3 dias. I knew in my heart. Mas eu sabia no meu coração. I was afraid. Eu tava com receio. I knew this one was different. Mas eu sabia que era She was diferente. special. Ela era especial. God wanted me e Deus to be with this woman. queria que eu estivesse com essa And I mulher. said, listen, I believe in my heart that you're the one for me. Então eu acreditei no meu coração, que eu falei pra ela, eu acredito que você said, she said, what are quem you Deus doing? preparou. Mas antes disso, ela me perguntou, o que você tá fazendo? My call. Quando ela respondeu a minha ligação. Sleeping with Jesus. Eu falei, estou dormindo aqui com Jesus. That's how you get a Christian girl. É assim que ele conseguiu uma esposa que serve a Deus. God did Amém. God e Deus fez isso. Just the Holy Spirit. Foi tremendo. A gente se casou lá na Indonésia. Na Indonésia? We're married 30 A gente days estava later. lá. 30 dias depois a gente se casou. Ele voou pra lá. 5 years ago. E aí a gente preparou, enfim, tudo pro casamento acontecer. A gente estava numa casa missionária, ele no andar de cima e no de baixo. Sem eu falar pra ele, por 7 dias ele me escreve cartas à mão e coloca embaixo da porta. Olha só. Aí eu falei pra ele, olha, eu não queria te mostrar antes, né, pra não parecer que eu tô manipulando a situação, por exemplo, mas olha esse áudio que eu gravei há 3 meses atrás. Caramba. Deus tá me mostrando que a minha promessa vai me escrever cartas. E aí o que é legal é que, assim, pelo que eu tô entendendo, você nos Estados Unidos, você aqui no Brasil, você fica enferma,
né? São aí metástase, o médico te deu quanto tempo de vida? 6 meses. 6 meses de vida. Aí você tá dirigindo o seu carro, você passa por uma violência, Almost died. é esfaqueado, chega no hospital em estado grave, e hoje vocês estão aqui com uma mentalidade bem diferente do que era antes de tudo isso, né? Sim. As coisas foram mudando. E aí, ao decorrer disso, vocês começaram a fazer um trabalho no Hallow, não é isso? Sim, exatamente. Hallow foi uma resposta de oração. Eu estava trabalhando antes com outras empresas no mundo secular com aplicativo, mas foi bem assim, aprendendo passo a passo para onde hoje eu estou e onde eu estou servindo. Eu acredito e a missão nisso. acontece. Eu vou te cortar, mas você vai entender o porquê. Você sabe que a gente está falando bastante disso, de fé, essas coisas, né? Uhum. Eu me lembro muito de José. Quando eu fui no Egito, tive a oportunidade no Egito, e aí eu perguntei pro guia lá, falei assim, olha, eu quero que você me traga alguém que é importante pro Egito, né? E eu não queria que alguém me trouxesse uma visão católica, porque isso eu tenho aqui. Eu queria uma visão histórica. E por coisa ele falou de José. Né? Então todo mundo sabe da história de José, e o que é mais interessante, uma das explicações que eu recebi assim melhor foi que todo mundo acha, o guia falava assim, olha, eu não sei qual que é a sua religião, ele meio assim comigo, assim, né, meio secão, assim, falou, mas é o seguinte, todo mundo acha que José do Egito recebeu um algo divino, veio uma inspiração divina e ele soube passar 7 dias de fome e 7 dias de fartura. Mas foi o sofrimento, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Foi o sofrimento, o aprendizado, ao decorrer de tudo isso, fez José ser o que ele foi, né? Então, se a gente for ver o sofrimento de vocês, por onde você passou, foi amadurecendo, eu acho que talvez seja dessa forma que Deus trabalhe, né? Foi nos construindo e aí foi te preparando para chegar no Hallow, foi isso mesmo? Perfeito, foi isso mesmo. Posso parar só para traduzir um pouquinho? Claro, claro. Perfeito. He's saying that he went to Egypt and then there was a tourist guide there. And he wanted to know something about an important Egyptian, but not a Catholic view, because this he has here in Brazil. But then the guy, for his surprise or coincidence, he brought about Joseph of Egypt. And when he was bringing this, he was saying that it's like, people usually think that Joseph received the divine anointing to do whatever he needed to do. But actually, what he received was the pain and suffering that trained him for the steps of life to prepare him for him to be the prime minister and govern Egypt with wisdom. Sabedoria, viu, Júnior? Né? Porque, sim. É por isso que a gente não deve dispensar o sofrimento, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas pegando os sofrimentos que elas tiveram na vida e quer colocar dentro de uma caixinha. Sim. E esquecer, ficar com as coisas. Não, mas o que te formou foi o sofrimento, né? É mais que o seu pai rígido, o seu pai duro, fez você ser um homem firme, decidido no que queria. Aí veio o acidente, você é a mesma coisa, o seu pai lá veio pra cá e, né, trouxe a Coca-Cola, né? Um monte de coisas e fez vocês tornarem o que vocês são hoje. Né? O sofrimento nos educa também. Amém. O sofrimento nos educa. Quanto a gente aprende, né? A maior estação de aprendizado, digamos assim, é quando a gente está no deserto, né? No sofrimento. E o Hallow o Hallow, meu Deus do céu, estourado nos Estados Unidos. Em quantos países o aplicativo está hoje? Mais de 150 países, em 8 idiomas. Inglês e mais 7 idiomas. Quantos downloads tem hoje no mundo? Batemos a marca de 20 mil... Desculpa. 1, 2, 3. Batemos a marca de 20 milhões de downloads e 600 milhões de orações realizadas no mundo. 20 milhões de downloads. Isso só no Brasil ou no mundo inteiro? Isso no mundo inteiro, mas o Brasil já é o segundo maior país do Hallow. E como é que o Hallow te achou? Foi uma resposta de oração também. Eu estava trabalhando em outra empresa também do mundo de tecnologia, também do mundo de aplicativos. Mas eu via várias coisas que não condiziam com os meus valores e com os valores que Deus tem formado no meu caminhar. E aí o meu marido entrou num período de 10 dias de oração, caminhando, falando... Vocês já estavam casados? A gente já estava casado. Tá. Isso foi há 2 anos atrás, recentemente. Uhum. Mas Hallow ainda estava começando. Faz 2 anos que vocês casaram? Não, a gente casou em 2018. Ah, 2018. 2018. Tá. E esse foi uma resposta de oração. Na época o Hallow ainda estava começando no Brasil, tinha 1.000 seguidores no Instagram. Era bem pequenininho ainda. E eu conhecia
o aplicativo mais pelo que estava sendo feito nos Estados Unidos e porque eu trabalhava no meio de tecnologia. Mas ao final dos 10 dias, e ele orando para que Deus me colocasse num lugar onde eu pudesse servir com os talentos e conhecimentos que ele me fez ter ao longo dos últimos 15 anos de carreira, mas de uma forma que fosse validada aí com os valores também que eu tenho e que vem dele, né? Uhum. Então, nisso, no 10º dia dessa caminhada com a cruz que meu marido fez e esse tempo de oração e de dedicação a Deus, eu recebi a ligação de Halo. E acho que foi a contratação mais rápida da história que eles falaram. Eu tive no mesmo dia a entrevista com o Head de Marketing, o Head Internacional e com o nosso CEO. Nossa, que legal. E foi muito legal. A história de Halo é muito legal, né? Foi um aplicativo criado, o Alex Jones, que é o nosso CEO e um dos 3 fundadores do aplicativo. Ele é católico de berço e de formação. Ele estudou na Notre Dame, na universidade, e ele passou um tempo longe de Deus. Não fazendo nada muito doido, mas ele passou um tempo afastado. E com as distrações do mundo, com tudo que a universidade também podia oferecer e tudo mais. E no momento dele de retorno para casa, ele conheceu muitas pessoas, tanto do mundo de tecnologia quanto do mundo eclesiástico. Uhum. Padres incríveis, pais da fé que puderam passar para ele orientações, e ele pôde pensar da seguinte forma: se essa é a minha dificuldade, se essa é a minha dor, se eu tenho um problema para ter disciplina para oração, como é que eu posso utilizar a minha dor e o meu sofrimento para poder ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo, num mundo tão cheio de distração que nem o mundo de hoje em dia. Que nem a gente já falou, 5h30 por dia a gente passa no celular. A gente abre 50 aplicativos. A gente comunica com as pessoas mais online do que face a face. Né? Então imagina o nosso tempo de oração. A gente acorda pensando que está atrasado. E os nossos 5, 10 minutos, talvez mais, que a gente pode dedicar todas as manhãs para consagrar o dia a Deus e para começar do jeito certo, né? Então, foi aí que surgiu o Halo, há 7 anos atrás. Então, a gente já fez aí 7 anos de existência. E no Brasil tem um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e meio que a gente está. E você hoje é responsável pela Halo aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu entrei como diretora de marketing internacional, então eu era responsável por todos os mercados que não fossem de língua inglesa, com tudo relacionado a marketing. Então, a parte de LCM, mídia paga, influenciadores, comunicação, ficava comigo nos outros 7 idiomas. Então, no mesmo dia, eu tinha que validar e-mails em filipino, em polonês, em português, em espanhol. Quantas línguas você fala? Eu falo 2... estudei um pouquinho de hebraico instrumental e eu falava indonesiano quando eu morava na Indonésia. Mas português, inglês e espanhol. Né? Então, além da minha língua mãe, 2 línguas fluentemente e outras 2, 3 estavam anexas. Mas até polonês, que eu não tenho conhecimento, eu acabei aprendendo várias palavras por causa do Halo. Então... Na pandemia, o Halo se tornou um dos aplicativos mais baixados aqui no Brasil, não foi isso? Foi até... A gente conseguiu essa marca, na verdade, até após a pandemia. Pós-pandemia, o que é um feito, eu acredito, grande, porque muitas empresas amadureceram digitalmente durante a pandemia. Sim. Então, digamos assim, não é um oceano azul mais, né? É algo que é bem concorrido. Porque você concorre com o tempo das pessoas, pelo tempo das pessoas, que é o recurso mais precioso. Então, quando eu mando um push pelo aplicativo Halo para a pessoa parar e rezar, dedicar aquele tempo a Deus, eu não estou concorrendo com outros aplicativos de oração. Pelo contrário, quem faz as pessoas orarem está fazendo parte da nossa missão. Mas eu estou concorrendo com o push de um aplicativo de delivery que está oferecendo uma oferta super bacana, o push do seu banco, enfim. São muitas distrações. O YouTube, um vídeo novo que foi lançado, enfim, de um canal que você está seguindo. Então, são essas as complexidades quando a gente trabalha com aplicativo de oração. Pós-pandemia, a gente começou a crescer bastante. Então, no início do ano passado, a gente tinha por volta de 5 mil seguidores no nosso canal do Instagram, aqui no Brasil. Hoje a gente tá com 350 mil. Caramba! Alcançando de 8 a 30 milhões de pessoas, de contas únicas, todo mês, falando de Deus, falando de oração. E de downloads no aplicativo? Quantos aqui no Brasil? No Brasil já são mais de 4 milhões. 4 milhões? 4 milhões de downloads. Caramba! É quase 2% da população, não é isso? 2% da população. É bastante. Quando a gente vê dessa forma, também tem muito o que crescer, mas já é bastante. Não, a gente que pensa, porque se a gente for olhar, você fala, nós temos 200... Quanto tempo vocês estão aqui no Brasil? 2 anos e meio. Ô, louco, meu Deus. 2 anos e meio. Você tem 2% da população brasileira, 4 milhões de pessoas, é muita gente.
muita gente. É um feito que eu até, bem humildemente, eu queria reconhecer todo o time. O time de Halo é bem enxuto. São 130 funcionários no mundo inteiro, com os 8 idiomas que eu comentei contigo. Então é uma equipe muito pequena. Então a gente conseguiu o primeiro lugar na App Store e Google Play aí na Quaresma, né, que a gente vai contar um pouquinho dessa história desse ano, graças a Deus. Mas com um time super pequeno, versus as outras empresas que têm milhares de pessoas, inclusive no time de marketing apenas, né? E qual que é o segredo? Vamos lá, vamos falar da parte técnica. Qual que é o segredo de em 2 anos vocês terem 4 milhões de pessoas? Quantas pessoas são no Brasil? No time do Brasil, full time. Eu tô como gerente geral do Brasil. A gente tem o Arthur, que é o nosso líder de marketing, que é full time, e o João, que ele é o nosso teólogo líder de conteúdo do Brasil. A gente tem um engenheiro de áudio, que é o Samuel, que ele tá full time também. Além disso, a gente tem mais 2 engenheiros de áudio que são part-time. Temos 2 pessoas no time de Q&A e mais que são part-time também, e 3 pessoas no nosso time de marketing que cuidam de design, influenciadores e paróquias e B2B. É esse o time. Milagre que vocês fazem. Milagre. Começamos as nossas orações, as nossas reuniões em oração. Eu até brinco com o time e falo, pessoal, vamos começar do jeito certo? E aí a gente começa colocando as estratégias na mão de Deus também. E o Alex, o nosso CEO, ele acredita que o ideal é a gente ter um time enxuto, com os melhores em cada posição, então a pessoa certa no lugar certo. Eu concordo. E o Brasil tem se tornado referência, então, no Halo, no sentido do trabalho que vocês têm feito, né? Você acha que a visão na parte tecnológica tem mudado a visão das pessoas de fora, no sentido assim, poxa, uma brasileira, né? Porque a gente sabe que no brasileiro não é fácil lá fora, há de concordar, né? Nem sempre somos tão bem vistos assim em alguns países, né? Sim. Como um americano, né? O americano chega com aquela roupa, é americano, brasileiro, futebol, samba, às vezes é a visão distorcida que se tem. Sim. Como é que o mundo tem visto hoje uma brasileira? Eu acho que temos que destacar isso. Uma brasileira que em 2 anos botou dentro do aplicativo 4 milhões de pessoas. Com certeza não é com investimentos altos, né? Não são milhões colocados em tráfego pago. Eu acredito que não foi isso que aconteceu, mas foi naquela coisa de formiguinha mesmo, aqui e ali. Sim. E vocês alcançaram. Porque tem muita gente que nos assiste, quer saber qual que é o milagre que ela faz. A gente sabe que Deus, ele faz tudo isso, mas como é que você planejou tudo isso? Perfeito. Primeiro, quando um filme me passou pela cabeça enquanto você mencionava isso, Júnior, porque eu vejo como Deus foi muito gracioso também em tocar todos esses passos e uma coisa, eu digo porque eu vivenciei isso também. Ele fecha portas que nenhum homem pode abrir, ele abre portas que também nenhum homem pode. E quando ele abre uma porta, a gente tem que fazer o nosso máximo para trabalhar como se fosse para ele e não para o homem. Como que eu digo isso? Claro que eu honro quem me contratou, quem contratou a gente, com certeza. Esse é um fator super importante. Mas acima de tudo, a ele. Então, mesmo quando ninguém tá vendo, a gente tem que fazer, a gente tem que testar, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. E isso faz muita diferença. Primeiro, eu acho que é esse o ponto. Segundo, valorizar quem tá ao nosso lado e quem tá caminhando com a gente. Tanto a parte do nosso time, quanto as pessoas que humildemente, eu te digo, conheci pessoas incríveis no mundo católico brasileiro. O próprio Padre Marlon Múcio. Padre Marlon. Grande beijo. Padre. Desde o início. Não, incrível, né? E o trabalho que ele tem feito, e muitas coisas nos bastidores, que ele não fala, né, enfim, para todo mundo. E da mesma forma, a gente tem aí 100 parceiros no mundo católico brasileiro com que a gente tem um relacionamento de fato. Antes de começar a parceria com alguém, diferente do que talvez eu até fizesse numa empresa secular, eu compartilho uma conta do Halo pro futuro parceiro. Eu falo, por favor, reza, entre em oração com relação a isso, vê se faz parte da sua missão também. Se você achar que faz, a gente conversa de novo. E dessa forma tem acontecido, e dessa forma a gente tem conseguido... Claro. I think revival you spoke about. O avivamento que você falou também. What God is doing o que Deus está fazendo com tecnologia in this app, nesse aplicativo it gives them access to revival faz com que as pessoas tenham acesso a esse avivamento that you won't typically get without having to leave your community.
que provavelmente você não teria contato sem sair da Because sua God comunidade. always, he'll start revivals all over the world. Porque Deus começa esses avivamentos por todo But mundo. technology gives us access to tap into that. Mas a tecnologia nos dá People that are acesso just para bringing alcançar isso. revival. Pessoas trazendo esse And avivamento. that's the wonderful thing I see on Hallow. Isso é algo tremendo que eu tenho They visto em tap into Halo. that revival, Porque and eles everybody has conseguem access to that now. mexer tocar nesse avivamento, alcançar, e Without todo having mundo to hoje tem leave, you don't have to acesso. go to Asbury, you don't have to go to Sem the você ter Vatican, que ir you don't have longe. to go to Palacida. You can access that through Você that. pode acessar através do aplicativo. And to me, that's E, powerful. Júnior, a gente tem testemunhos incríveis. Tem um testemunho que eu até compartilhei na Expo Católica, no talk que a gente teve lá, de uma pessoa que estava numa situação ele estava adicto, e ele, por 35 anos, e ele estava 55 dias já sóbrio, porque ele estava escutando o aplicativo Halo todos os dias. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aqui no meu celular, pessoal, aqui tem o Halo. Tá aqui. Deixa eu ver. Né? Vou pegar aqui depois, eu quero mostrar pra vocês. Aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Eu tenho um aplicativo aqui. E tem duas coisas que eu achei bacana no aplicativo. Porque como ele é um aplicativo de voz, Sim. você tem a oportunidade de fazer duas coisas que eu achei interessante, que tá até na Bíblia, independente da sua religião. Feche no seu quarto, feche os seus olhos, por ser áudio, né? Sim. Feche os seus olhos e se encontre com você mesmo e com Deus. Então, São Mateus 6,6. Exato. Então, assim, é muito bacana que você tenha essa possibilidade, principalmente de chegar nas casas de pessoas que estão sofridas, que não conseguem ir na igreja, que não conseguem pedir socorro, né? Então, ou seja, ela pode pegar e pode salvar alguém ali, né? E apenas um clique no aplicativo, né? Perfeito, Júnior. Isso é muito poderoso. A gente recebe testemunhos, a gente não compartilha pela privacidade das pessoas, mas até pela direct message lá do Instagram, a gente recebe testemunhos de pessoas que passaram por pensamentos suicidas. When the president was shot, how many people prayed? Sim, quando o Trump recebeu um tiro, a gente colocou várias pessoas juntas em oração no aplicativo nos Estados Unidos, e foi super rápido como a comunidade se uniu para orar. Mas nós temos muitos testemunhos de pessoas que estavam com pensamentos de se causar algum dano, até de cura nós temos testemunho, graças a Deus, através do aplicativo. And I have to say this, I'm compelled. The one reason I love Hallow, Sim, ele tem que compartilhar isso, ele sentiu. over the other app that was Protestant, Sim, o que ele ama com relação ao was Halo because when I come in the office, I see prayer. é porque quando ele vai no escritório de Halo, ele vê I orações. see the group meetings, As orações do time, prayer. oração. They pray over everything they do. I see it. Nós oramos, nós rezamos com relação a tudo que nós fizemos. E And nós it's vemos humble. os frutos. Isso And that's why I love them. me Because they deixa pray. humilde, porque eles oram. A gente tem a reunião lá em Chicago todo semestre. Powerful. E nessa reunião, todo o time se reúne pra gente discutir os resultados do que aconteceu e os próximos passos. Todos os dias a gente começa com oração. Todos os dias tem uma missa dentro do escritório. Que legal. E depois Uma do The bênção. Chosen, Sim, você acha que as pessoas... Porque, imagina, o The Chosen ele tem um alcance enorme fenomenal. no mundo protestante, no mundo católico e entre outras religiões. Sim, E aí o The Chosen ele mostra um Jesus humano, sim, que na verdade que todo mundo deveria ver dessa forma, porque Jesus ele era humano, né? sim. E aí a forma que ele tratava Mateus, na forma que ele tratava Pedro, né? Na hora como ele tratava cada um deles, e aí aquilo tem feito as pessoas quererem procurar mais a Deus. Isso é o que eu tenho visto e vendo algumas entrevistas com alguns atores. Mas muitos não vão nos templos, né? O Halo também foi um caminho para que eles pudessem encontrar essa resposta que eles assistem no seriado? Perfeito. Muito importante você ter feito essa pergunta, Júnior. O Halo, qual a nossa missão em Halo? Aproximar as pessoas de Deus através da oração e a tecnologia sendo uma ferramenta para isso acontecer. Então, o nosso papel não é substituir missa, não é substituir congregação das pessoas, não é substituir as células, não é substituir os eventos pessoais que aconteceriam. Não substitui o coletivo. Não substitui o coletivo. Porém, é uma ferramenta para a pessoa... Tem um anúncio nosso que deu muitos frutos em comentários e até as pessoas falando, nossa, isso me convenceu. O anúncio dizia o seguinte, o André, o nosso designer, ele fez, foi incrível. Falando sobre a água. Se você beber água apenas aos domingos, você vai morrer de sede. Aí falando aqui embaixo, este vídeo não é sobre água.
Então é basicamente isso, né? Então como que a gente pode manter as pessoas aquecidas, praticando a fé delas e falando com Deus todos os dias da semana. Porém, nós temos também um outro ponto de pessoas que talvez não conhecem a Deus, não conhecem a natureza, a parte humana de Jesus, que ele as ama e ele chama, venha você como está, né? Então é esse o chamado dele. Se envergonham, não querem ir para uma igreja, não querem sair de casa e tem essa dificuldade de dar o primeiro passo, né? Então a gente consegue atingir essas pessoas para que elas comecem também a ter esse primeiro contato com Deus, até colocar os pensamentos no lugar, enfim, e deixar o Espírito Santo agir através do conteúdo que a gente compartilha também. O Hallow, ele é um aplicativo que ele tem uma assinatura, porém a assinatura não é todo mundo que faz. Ele é um aplicativo que a gente chama de freemium. Então ele é gratuito para grande parte dos conteúdos. Então toda a parte da liturgia diária, tudo que é o arroz com feijão básico para você ter uma vida de oração completamente consistente, a gente oferece gratuitamente. E tem conteúdos que são licenciados, vozes de santos, colaborações com pessoas que a gente tem, com atores e com músicos. Então esses conteúdos são pagos, mas mesmo assim é menos do que uma pizza por mês para você ter uma vida super sólida de oração. Então essa é a nossa estratégia, mas, de novo, com vários conteúdos gratuitos, exatamente para alcançar as pessoas que precisam. Eu vou te contar uma coisa aqui. O programa tá acabando, mas eu quis reservar para te contar isso aqui no programa. Eu podia ter te contado antes, mas eu vou te contar. Eu atendi uma pessoa, de um rapaz e uma família, e esse rapaz tinha uma depressão muito profunda. E ele não saía do quarto. Então passou-se muitos anos, assim, trancado dentro do quarto. Entendi. Né? Então ele não queria falar com a mãe, ele não queria falar com o pai, ele não queria falar com ninguém. E um dia ele passou mal, né? Não por causa da depressão, tá? Mas ele não queria ir no médico, ele não queria tomar medicamento e tal. E ele passou mal, ele teve que ser levado para o hospital, entendeu? E não por causa da depressão. E a mãe, naquele dia, a mãe pegou o celular e, por coincidência, será que essa é a senha? E a mãe colocou e abriu. E a gente sabe que no celular, no iPhone, quando você puxa, você consegue ver quais são os aplicativos que a pessoa mais vê. Sim. E o aplicativo que mais via, mais que redes sociais, era o Hallow. Era o Hallow. Uau, que testemunho. Que legal, né? Legal. Glória a Deus. Júnior, esses testemunhos God's using Hallow. God is using Hallow. Então você vê que na dor dela de muito tempo, sim, né, de ela estar lá escondida, não falando com ninguém, mas ela na escuridão, às vezes dentro dela, a única coisa que trazia o conforto. E a mãe não sabia o que era isso, né? A mãe achou que era coisa de Halloween, a mãe achou que eram coisas assim, e a mãe foi olhar e a mãe viu que ele estava em uma jornada ali, que ele estava ali, né? E imagina, e a mãe passava, porque todo pai e mãe sofre pelos teus filhos. Você vê um filho com depressão não é fácil, né? E então ela rezando, ela é protestante, e ela rezando, pedindo a Deus, orando para lá, e quando ela pegou e ela percebeu que quando eu orava lá, Deus cuidava do meu filho do outro lado, né? Então, eu quis muito trazer vocês aqui, quis compartilhar aqui no programa, porque eu acho que vocês dois, eu não conheci a história pessoal de vocês, mas uma história muito bonita, né? E a gente quer que você volte aqui quando lançar o livro aqui. Tá autorizado já, meu amigo? O diretor tá autorizado? Que você volte aqui para falar do lançamento do seu do seu filme, que vai ser lançado, né? De contar um pouco dessa história. Porque no mundo que a gente vê hoje, com tanta gente se perdendo valores, né? E vocês dedicando a vida de vocês, independente se é católico, evangélico, não importa a religião, vocês defendendo por aquilo que vocês acreditam. Então, pessoal, nós temos aqui duas pessoas que não eram nem para estar aqui, tá? Não era nem para estar aqui. É verdade. Né? Nem a Stephanie, Joshua, nem ele para estar aqui, né? Então, a vida dele poderia ter se encerrado lá na cidade dele, nos Estados Unidos, e a dela aqui também por causa da doença, mas por algum motivo que para aqueles que acreditam em Deus
acreditam que foi ele, né? Você que não acredita, alguma coisa então aconteceu, e para hoje eles estarem aqui, casar, tem filhos? Temos 2. 2 filhos? O Eduardo e o Davi. O Davi, né? Lindo, né? Com 2 filhos. E que vocês estão aqui trazendo esse trabalho tão bonito, né? Aqui embaixo, pessoal, vai estar aqui o site da Hallow, e é um amigo que a gente tem, o Hallow é um amigo que a gente tem aí, que a gente pode se encontrar, né, na oração. Muito bacana. Gente, já acabou o programa, meu Deus, passa rápido, né? Poxa, que alegria receber vocês aqui. Alegria estar aqui contigo. Para mim é uma alegria. Parabéns pelo Hallow, por favor. Obrigada. Diga para o CEO que a BMC News está com portas abertas. Quando ele vir ao Brasil, para ele participar aqui. Para ele vir aqui no programa, vamos né, para a gente falar, é muito bacana. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. E as considerações finais, se ele quiser falar alguma coisa para os nossos telespectadores, está à vontade. Perfeito. Last words, if you want to say something. I love Brazil. Something special is happening here. Eu amo o Brasil, algo especial está acontecendo aqui. What you're about to see Hallow do. E o que você está prestes a ver Hallow fazer vai ser algo extraordinário. What Hallow's doing in America, o que o Hallow está fazendo nos Estados Unidos is extraordinary. É extraordinário. And that's yet to touch Brazil. E ainda o Brasil não foi 100% tocado. What I've seen in Brazil, e o que eu vi já no Brasil acontecendo é que existe aqui muito amor por Jesus. Like I was not ready to see. Algo que muitas pessoas não sabem. In Brazil, everybody's watching what's happening in Os meus olhos se abriram agora, né? So we just honor this great nation. Nós honramos essa nação. And I can't wait to see e eu mal posso esperar para ver that Hallow has for Brazil. Todas as vitórias de Hallow no Brasil. All the Americans watching. Oh, what's going on e in todo Brazil mundo lab? Nos Estados Unidos ver o que está acontecendo. Que legal, muito bacana. They love Jesus down here. Porque eles amam Jesus aqui. Que legal. E você, Sérgio? Primeiro, Júnior, eu gostaria muito de te dar um presente em nome de Hallow. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, pessoal. Nossa, que bonito. Com a cruz importada feita em Roma. Que legal. Olha só, gente. Ganhei, viu? Olha só. Milena, esse é meu. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos pelo seu tempo. É uma honra estar aqui contigo e poder servir o povo brasileiro, que é um povo tão incrível e espero que estejamos acrescentando na vida de oração, tanto dos católicos brasileiros como quem ainda quer conhecer a Deus. Legal. E tem muito mais coisa por vir. Né, o nosso planejamento ele é sempre feito com base nas necessidades das pessoas, do que elas precisam de fato para a vida de oração. Então, quem tiver uma recomendação, uma sugestão, sintam-se livres aí para enviar para a gente no nosso DM também, para a gente poder ver e adicionar para o nosso time de conteúdo. Legal. Pessoal, é o seguinte, ó, aqui embaixo tá o site deles, também tá o QR Code aí para que você possa ter esse 20% de desconto. Gente, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. E até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.